Thank you, blessed Father. We give you praise. We bless your name. Te agradecemos, bendito Pai, te louvamos o seu nome. Thank you for this time of strengthening as we fellowship with your Spirit. Hearts are full of gladness. We thank you, blessed Lord. Obrigado por este tempo de fortalecimento ao comungarmos com o seu Espírito. Nossos corações se enchem de alegria e te agradecemos, bendito Senhor. Thank you for the glorious things that you prepared for our lives. And thank you for the guidance of your Spirit toward the experience thereof. Obrigado pelas coisas gloriosas que o Senhor preparou para as nossas vidas e pela orientação do seu Espírito para a sua experiência. And today, and everyone that has come for this fellowship shall be greatly blessed in their lives. E hoje, todos que vieram a esta comunhão serão grandemente abençoados em suas vidas. By the close of this meeting, there shall be greater clarity through the light of your words, and greater strength of faith and courage in our spirits, and glorious testimonies shall follow. E no final deste encontro haverá maior clareza por meio da luz da sua palavra, maior força de fé pelo seu Espírito e maiores testemunhos seguirão. We bless your name. We thank you. In the name of our Lord Jesus. Louvamos o seu nome e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Greet at least 5 people before you sit down. Welcome Cumprimente them pelo with a menos smile. 5 pessoas antes de sentar. Dá-lhes boas-vindas ao culto. Amen. You may have your seats. Praise the Lord. Vocês podem sentar. Hallelujah. This 4 weeks, starting from tomorrow. Amen. 4 weeks for destiny. E nas próximas 4 semanas, começando já de amanhã, são 4 semanas do destino. Now, I don't think that we say 4 weeks of destiny because of the programs. Every day of the next 4 weeks must be dedicated to matters of destiny. Agora, não pense que a gente está a dizer 4 semanas do destino por causa dos programas. Todos os dias dessas 4 semanas devem ser dedicadas a questões do destino. And everyone must get serious about their divine assignment in E life. toda a gente deve se interessar pela sua missão nesta vida. It's time to leave childhood, the matters of life, and move into mastery and responsibility. Está na hora de deixar as coisas de criança nas questões da vida e crescer e assumir responsabilidades. Because most people in their lives, as it concerns God's call, God's plans, purpose, destiny for their lives, they remain as children throughout their lives. A maior parte das pessoas nas suas vidas, quando se trata de plano de Deus e questões de Deus nas suas vidas, elas permanecem crianças. That's why most people live a life of no significant impact. É por isso que muita gente tem vidas sem impacto. It's true. E é verdade. Their energy is wasted on things that don't matter. A sua energia é desperdiçada em coisas que não têm relevância. That's why you find people going to families, going to organizations, and a lot of energy is wasted in irrelevant matters.
É por isso que você vê família, pessoas nas suas famílias, nas suas organizações, há muita energia que é gasta em coisas que não são relevantes. People don't understand the value of unity in accomplishments. Por exemplo, as pessoas não compreendem o valor da união quando se trata de alcançar certas They don't coisas. know. Não entendem. Because most people are individualistic in thinking. They're selfish. Porque a maior parte das pessoas é individualista, é egoísta. They don't understand. If you get what's a broom? Is that vassoura? Vassoura, isso. I've never seen a broom in Mozambique. You know the broom, real broom. I've never seen one since I came to this country. Why? It depends which one. The one they use for... No, not the one broom. They bring it from trees. What's it called? No, we have it, sir. Okay, I have never seen since I came to this country. Yes, it's because Okay, you live with but you know Dickens. broom. Yes. What is a broom? É vassoura, mas é vassoura de Show quintal. me a broom on the board. Estou de mostrar a vassoura de quintal, aquela que é feita com pauzinho. Just type broom. I want to see and be sure it's what you're saying. Yes, é vassoura de quintal. I used it, Pastor, when I was young. Okay, vassoura de quintal. Yes. Thank you. Show me vassoura de quintal. There's a reason. Show me a real one. Quickly, I don't want you to take time. So, if you know the broom, right? The vassoura, the quintal. Each one of it can easily be broken. Então, quando você... Aquela vassoura de quintal, cada pauzinho pode facilmente ser partido, não é? They're looking like they've never seen it. I don't know. If Salis are not there, I don't know what these guys are doing. Praise God. All right. When you get the broom, they are usually tiny pieces like this. Yes. You can easily break one. Easily. Geralmente a vassoura tem aqueles pauzinhos finos que você pode facilmente partir cada um deles. But when they are together, don't matter how strong you are. I've never seen anyone break a broom when, okay, is that it? Yeah, this That's one is, it. yeah, this Is one that is the one you similar. have? It's similar, Okay, yeah. similar. Something like this, a broom. You can easily break one. If you bring out one, it breaks. You can even break 5. But together, like this, don't matter how strong you are. I never saw anyone break a broom that's in that bunch. Então aquelas vassouras com os pauzinhos, você pode facilmente tirar um pauzinho e partir. Você pode partir quando quiser, mas todos os pauzinhos juntos, nunca vi ninguém partir. Never seen. Nunca vi. Don't matter how strong you are. Não importa quão forte você seja. Never seen anyone break it that way. Nunca vi ninguém a partir todos eles juntos. Yes, each one, even few standing together, can be broken. Mas eles individualmente, até mesmo poucos em grupinhos, você pode This partir. is the problem of most organizations. E esse é o problema de muitas organizações. Most people think as individuals. A maior parte das pessoas They pensa are como fighting indivíduo. for their promotions. Estão cada um a lutar pela sua promoção. Then the organization doesn't accomplish so much. E depois a organização acaba não conseguindo muita Then coisa. everybody suffers. E toda a gente sofre. That's how most people are. Muita gente é assim. You see, they don't know how to respond to the important matters of life. Não sabem como reagir nas questões importantes da vida. And the devil knows. E o diabo sabe. It's the reason why most people, when it comes to character building, a lot of times, the last things that will be gone from your life is selfishness. If God truly succeeds. E é por isso que quando se trata de edificar o caráter de alguém, maior parte das vezes, a última coisa que Deus vai tirar da sua vida, There a are última people, coisa é o no matter how egoísmo. you correct them, they will never accept correction Há pessoas que não importa o quanto você lhes corrija, nunca vão aceitar a correção. until it aligns with how they see it. Até que se alinhe à forma delas de ver as coisas. They will never be corrected. Nunca vão They ser take more corrigidas. offense when you correct them. Sentem-se ofendidas quando You você lhes feel corrige. misunderstood Sentem-se mal entendidas because of selfishness. por causa do egoísmo. They see from one angle. Eles veem as coisas de um ângulo. That's why many organizations are failing. É por isso que muitas organizações estão a fracassar. People who do not know the power of signage, the power of harnessing the best things
from others. Pessoas que não conhecem o poder da sinergia, o poder de conseguir galvanizar o melhor de todos. The power of hidden values that God has placed in each one. O poder dos valores que Deus depositou em cada um. The best leaders recognize that. Os melhores líderes reconhecem isso. They're able to see Conseguem ver the treasure. o The tesouro. Bible says we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of power might be of God and not of us. You see? A Bíblia diz, mas temos esse tesouro em vasos terrenos, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. And most people seek personal glory. A maior parte das pessoas está em busca de glória pessoal. Glory to God. And so in these months, in the next 4 weeks, you will stop thinking of self Então, nas próximas 4 semanas, você deve parar de pensar em si and take destiny. e pensar no destino, Think mission. pensar na missão, Think purpose. pensar no propósito, Hallelujah. So that you can separate yourself and sanctify yourself to prepare for the life that God has truly called you to live, the impact that He wants you to make in life. para que você possa se separar, se santificar, se preparar para a vida, o impacto que Deus quer que você cause. Glory to God. And I had tried to teach something the first service, even though time never allows me to express it so well. So I will delve into it even much elaborately in this meeting. E eu tentei ensinar algo no primeiro culto, ainda que o tempo nunca me permita fazer muito, então vou tentar elaborar um pouco mais neste culto. Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Aleluia. We're going to read scripture. From the book of Jeremiah. Jeremias. Amen. It says, before I formed you, verse 5, the word of the Lord came unto me, and you read verse 4, saying, before I formed you in the belly, I knew thee. Hallelujah. And before thou camest out of the womb, I set you apart, I sanctified you, and ordained you to be a prophet unto the nations. Hallelujah. Ele diz que a palavra do Senhor veio a mim no versículo 4, dizendo no versículo 5, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei, ou então te ordenei e te constituí por profeta às nações. Hallelujah. And God was addressing Jeremiah. Jeremiah only knew that day about God's mind concerning him. But it became that what God had planned was already there ever before he was born. While he was in the womb, the plan had been written. The enablement had been deposited even before he was born. E Deus estava a falar com Jeremias e este foi o momento que Jeremias começou a conhecer o plano de Deus para a sua vida. Mas muito antes dele sequer nascer, o plano já estava estabelecido por Deus. And most people sometimes don't have this consideration. David one time thought about it and said, what is man that thou art mindful of him? The son of man that thou hast visited him. You made him a little lower than God and crowned him with glory and honor. He was thinking about it because he got a revelation that for every man, God had a definite template and paths that they should take in their lives. E muitas vezes as pessoas não pensam nisso. Davi certa vez disse, mas que é um homem para que estejas tão ciente dele? E o filho do homem para que tu o visites? Pois tu o fizeste um pouco menor do que Deus e o coroaste de glória e de honra. Ele estava a cogitar isto, que para cada pessoa Deus tem um plano, um caminho, um rumo definido. It's true.
But I can tell you, most people, because they have no information, they have no revelation to this truth, never answer to this truth all their lives. Mas eu posso vos dizer que a maior parte das pessoas, porque não tem informação, não tem nenhuma revelação desta verdade, nunca chega a atingir esta verdade You em can toda a sua never vida. walk the path of God's destiny until the man had come to a place of revelation, where you accept that truth and discover that there's such a divine blueprint for your life and choose it for yourself. E você nunca vai andar no caminho do destino de Deus para a sua vida, até você ter revelação desta verdade, até você perceber e descobrir que existe uma matriz que Deus desenhou para a tua vida, aceitar isso e seguir isso. And it doesn't matter where you were born into. It's a beautiful thing. It doesn't matter where you were born into. E o bom disto é que não interessa onde você nasceu. You could have been born and thrown away in the, what do you call? You're thrown away in the, lixo. Wherever they found you, I don't know. It don't matter. No condition has an ability to deprive you of the fulfillment of God's destiny for your life but you. Você pode ter nascido e ter sido jogado numa lixeira, onde quer que esteja que te encontraram, não interessa. Não há nenhuma condição que tenha a habilidade de te privar do destino de Deus, se não fores tu. Let me show you something. Hallelujah. I'm going to show you something in the book of Acts. Deixa eu Chapter mostrar-vos algo. 17. Atos. Oh, glory. They are just things that, hallelujah. If you're a student of the scripture, sometimes your spirit will leap when you see some things. Quando você é estudante das Escrituras, às vezes teu espírito dá um pulo ao ver certas coisas. Let's read, in Paul's cogitations as he was, responding to the men of Athens. Vamos ver as cogitações de Paulo quando ele estava a responder aos residentes de Atenas. I could see him standing there and these men from the Grecian world were listening to his response as they saw him perform some miracles and they were amazed. And he began to tell them some divine, have some divine conversations with them. Eu consigo imaginar ele ali parado a falar com estes gregos e todos eles espantados depois de ele ter feito alguns milagres. Ele começa a lhes dizer certas coisas. Hallelujah. So I said chapter 17, is that right? Yes. And so we're going to read from verse 24. And we're going to read all the way to verse 28. Hallelujah. Versículo 24. Maybe 29. Go on. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Are you seeing that? Hallelujah. He said he's not worshipped by men's hands as though he needed anything. Stop thinking you're the one helping God. If God asks you anything, it's because whatever he asks you is like an Allen key in your destiny. It's opening a channel for your progress to where he wants you. Ele diz que Deus não é servido de mãos humanas como se necessitasse de alguma coisa. Para de pensar que você está a fazer algum favor a Deus. Quando Deus te pede alguma coisa, é como uma chave que Ele está a te dar para abrir portas para ti. Sometimes some men in their ignorance think that they are the ones helping God. Só que às vezes algumas pessoas na sua ignorância acham que elas é que estão a ajudar a Deus. Say if not for people like us, we'll not be where we are today. No. Whatever the Lord, that's what he says here. He doesn't need anything. As though he needed anything. Even your worship. He says, seeing that he giveth life and breath and all things. Alguns pensam que se não fosse por causa de nós, isto aqui não estaria como está hoje. Não, ele diz que Deus não precisa de nada, nem sequer da tua adoração, porque é Ele quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. When you worship him, I tell you, it is for your benefits.
Quando você adora a Deus, é para benefício próprio. Yes. It's for your benefit. É para teu próprio Your praise benefício. toward Him is for Him, but it's for your benefit. A tua adoração é dada a Ele para benefício teu. Seeing that He giveth to all life, breath, and all things. Visto que é Ele quem dá a todos vida, respiração e todas as coisas. Okay, so let's go to 26. 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados And what? e os limites da sua habitação. Are you seeing that? That's where I'm going to today. It says, and had made of one blood of all nations of men, to dwell upon the face of the earth, and had determined the times. The Greek word there says kairos. I'm going to explain it today. It says God had made one blood of all men, and had determined the times before appointed, and the bounds of their habitations. In other words, where you find yourself today. Don't think it's unfavorable. God determines the bounds of habitations and the times appointed for the things He has chosen. Que é onde eu quero chegar hoje. Ele diz determinando os tempos. E a palavra tempos aqui é kairos, que eu vou explicar hoje. Já antes, ele diz já dantes ordenados. E os limites da sua habitação. There are two things written there. Agora, há duas coisas He said aqui. He has determined the times, and He uses the word kairos. Ele diz que determinou os tempos e usa a palavra kairos. And then He says, okay, He has also determined the bounds of their habitations. E depois diz também os limites da sua habitação. In other words, the defined limits of their functioning. Em outras palavras, o lugar, o limite definido da sua operação. Speaking of destiny. Falando do destino. No one functions outside the bounds of habitation the Lord has determined. Ninguém opera If fora you dos, function there, He allowed it. fora dos limites da habitação que o Senhor determinou. Se você está a operar onde está, Ele é quem permitiu. Where you started is not where determines your future. O lugar onde você começou não é o que determina o teu futuro. And now when it goes to times, like I told you, you see, when God created the world, He gave us the seasons. You see the New Testament, isn't it? The Old Testament, isn't it? He made night and day. He made cold and heat. Right? Yes. That's what the Bible says. Quando Deus criou o mundo, Ele fez as épocas. Você vê no Antigo Testamento ele dizer que Ele fez a noite e o dia. Ele fez o calor, fez o frio. And one time, was it Noah that declared and said, or the Lord had said, rather, He said, as long as the earth remains, seed time and harvest shall not cease. Cold and heat, right, shall not cease. He gave to man the ability to exercise time. And time there is what the Greek says to mean chronos. I'll tell you further about it. E certa vez ele disse a Noé, Gênesis 8:22, ele diz que enquanto a terra durar, ele diz que sementeira, ou então tempo de semear e colheita não cessarão. Ele diz que verão e inverno não cessarão. Ele deu ao homem a habilidade de exercitar-se dentro do tempo. E o equivalente hebraico para o grego ali é cronos. So in a man's life, it's up to you what you do with seed time and harvest. It's up to you what you do with chronos. Chronos means the times, the passing times of life. The ordinary times of life. The sequential times of life. Então, na tua vida, depende de ti aquilo que você vai fazer com o tempo de semear e com o tempo de colher. O cronos, o cronos é o tempo passageiro, o tempo sequencial, o tempo normal da vida. What time is it? Someone says, oh, it's almost 11. What time is it? Oh, it is time for service.
What time is it? It is time to go to work. Those are the chronos. What time is it? It is time to study. What time is it? Oh, it's time for us to visit our in-laws. The chronos of life. Oh, que horas são? Ah, são quase 11. Oh, que horas são? Está na hora de ir ao culto. Ou está na hora de ir ao serviço. Ou está na hora de visitar. É tempo de visitar a sograria. São os cronos da vida. And people sometimes don't have revelation into chronos. E muitas vezes as pessoas não têm revelação do cronos. Because what God watches for is to watch if you're a good steward of chronos. Porque aquilo que Deus avalia é se você é ou não um bom dispenseiro do In other cronos. words, what you have invested it in. Em outras palavras, em que você investiu o seu cronos? Because there's one that he determines. Porque há algo que ele The determina. Bible says he has set the times before appointed. And that it is mentioned in another kind of time, which is the kairos. And this one means the opportune time, the set time. Hallelujah. A Bíblia diz que ele determinou os tempos já dantes ordenados. E aqui é a palavra kairos, o tempo oportuno, o tempo determinado. Let me try to use the things of life to give an example. Vou tentar usar aspectos da vida para dar um Here exemplo. you're in school. Imaginemos que você seja um estudante. The reason for being a student is not to be a student. Você não é estudante só para ser estudante, não é? If you're a student of medicine, the reason you went to school is to be a doctor. Se você é um estudante de medicina, você foi à faculdade para poder ser médico. Your plan is not to just be a student. O teu plano não é ser estudante. So, being a student, you are applying time because you are waiting for an opportune time. Mas ao ser estudante, você está a aplicar o tempo, porque você está à espera de um tempo oportuno. You're waiting for a determined time. Está à espera de um tempo determinado. But how you use the time will determine whether the opportune time will come. Mas a forma como você usa o seu tempo determinará se o tempo oportuno chegará ou The não. opportune time is the day they declare you and certify you as a doctor. O tempo oportuno é o dia que você recebe a certificação de um médico. You may know about it, but it will never happen until they assess what has been done with the chronos. Você pode até ter o conhecimento, mas nunca vão te dar essa certificação até avaliarem aquilo que você fez com o seu cronos. Did you invest time studying? Será que você Passed the investiu exams tempo a estudar, and the passou tests, nos exames, and nos fulfilled testes, all the tests and all that? fez a monografia e tudo isso? So they are looking at that. Então eles And when analisam those isso. times are ticked, that you have invested on the chronos, your opportune time comes. So that means his opportune time can come, even though we are doing the same thing. Other person can have his opportune time come, while another keep remaining in the ordinary time. E depois de analisarem todas essas coisas, o tempo oportuno vem. O que significa que duas pessoas podem estar a fazer a mesma coisa e uma ter o seu tempo oportuno, enquanto a outra permanece à espera do tempo oportuno. Come on, are you here? Você está a entender? 50 people enter a class 50 pessoas começam o curso to study chemical engineering. para estudar engenharia química. Are you there? How many years is it here, engineering? Is it 4 years or 5? 5 years. Okay. When they enter to study engineering, all of them had what? 5 years to graduate. Is that true? Quando a turma começou para estudar engenharia, todos eles tinham 5 anos para graduar, não é? And so 5 years was the appointed time. Então, 5 anos era o tempo determinado. Take that to be the kairos. É o kairos. On that day, every one of them has a destiny to become a chemical engineer. Hallelujah. Até esse tempo, todos eles têm um destino de se tornarem engenheiros químicos. But then there is the chronos given them. Mas existe o cronos que é dado a eles. 5 years. 5 anos. Upon which no one can determine what you do with it. Nos quais ninguém determina por ti o que é que você vai fazer durante But eles. you, Mas você, the teacher may teach you, but cannot make you understand. o docente pode te ensinar, mas não tem como te fazer entender. He cannot make you learn. Não tem como te fazer He aprender. cannot force you to the classes. Não tem como te obrigar a participar He da cannot aula. write you exams. Não tem como fazer os testes He por ti. cannot determine how you use your time. Não tem como determinar como você usa o But seu he will tempo. determine whether you benefit on the day of Kairos. Mas ele vai determinar se você vai ou não tirar proveito do dia do Kairos. This is a question of life. Essa é a questão da vida.
So, but the scripture we're reading, let's go back and read it some more. Vamos voltar à Book of escritura. Acts. Atos. 17. So I'm sure 17. you understand the Chronos and the Kairos. Então, tenho certeza que você está a entender o Cronos e o Kairos. Hallelujah. The Kairos is the appointed time, the opportune time of life, O Kairos é o tempo determinado, o tempo oportuno da the vida. defining moments of life. Um momento decisivo na vida. Is someone here? The defining moment. Momento decisivo. And the amazing thing about life is that you don't choose how it happens. E a coisa incrível aqui é que não é você quem escolhe como é que acontece. I can tell you, people's destiny didn't change because of an interview a lot of times. Great destinies aren't changed because you have to prepare the day of your interview. I'm going for interview tomorrow, and you go. A lot of times, some people's life were changed because they were prepared the day they were in a flight. They didn't know who was sitting beside them. They didn't ask you for an interview, but that was an interview, a life-defining interview happening when you did not ask for it, and somebody heard you. And your name remained in their minds. And that's what brought you to where you are or where you'll be going to in the years to come. Deixa eu te dizer, a vida de muita gente não mudou numa entrevista. Oh, tem entrevista amanhã, tem que me preparar, você se prepara e vai. Não, a vida de muita gente mudou quando você estava num voo e alguém sentado do teu lado que você nem conhecia. E houve uma conversa e o teu nome ficou com aquela pessoa. E é o que abriu portas para o lugar onde você está a ir agora. Most people, their opportune time came, they didn't even realize. Para a maior parte das pessoas, o tempo oportuno chegou e elas nem perceberam. Because they were so short-sighted that they thought that the opportune times is when they say, I got an interview, hey, and then they get ready and study about BCA and study about the things they read in school, and they go for the interview to answer. They think those are the opportune times in life. The opportune time of life is not set by man. It is set by God. Mas porque a maior parte das pessoas tem visão tão curta, acha que o tempo oportuno é quando dizem, tenho entrevista, então vai, começa a investigar sobre BCI, começa a tentar lembrar das coisas que aprendeu na escola e depois vai. O tempo oportuno não é determinado por homens. Sometimes it might not even be by important people. Muitas vezes nem podem ser, pode até não ser pessoas importantes. The person who got Joseph to meet the Pharaoh was a man just coming out of prison. A pessoa que conseguiu que José se encontrasse com o faraó era uma pessoa que estava a sair da cadeia. But Joseph was always ready. Mas José estava sempre With pronto. the wisdom and insight into dreams. E tinha sabedoria e entendimento de sonhos. Even while in prison, Mesmo na he cadeia, was ready. ele estava pronto. Where will he have the opportunity to see some of the princes of Egypt? He will never see them in prison. But there was a prisoner he met there, who God used as the man to bring in the opportune time. And someday he spoke before the Pharaoh. It might just be a security man that might be the one that will locate you where you are going to. You may never tell. Quando é que ele teria a oportunidade de se encontrar com os príncipes do Egito? Não ia eles encontrar na cadeia. Foi uma pessoa que também era preso, tal como ele, que arranjou um encontro com o faraó. Pode ser o guarda do lugar onde você trabalha. You see why the Bible says, as we have opportunity, it was talking about Kairos. We read it in the first service. As we have opportunity, let us do what? Let us do good to all men. That's what it says. E é por isso que a Bíblia diz que enquanto ainda temos oportunidade, façamos o quê? Façamos bem a todos os homens. All right. So we're reading from the book of Acts. Então estamos a ler Atos. What's it, 17? Yes. And we stopped in verse, I think we stopped in verse, we stopped in verse 26. So you can read 26 again. Versículo 26 outra vez. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. We've talked about that. So what they did to do now, look at it, verse 27. Já falamos sobre isso. Então o que eles devem fazer agora? Versículo 27. Para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Here he was talking about this in relation to salvation and life. He says, so that perhaps they should seek after the Lord. This one God can do for you.
He has the appointed times and the bounds of habitation. But what matters is not where you were born. It's not the condition of your birth. It's not even what God has said about your future. What matters is what happens in 27. That they should seek after God. Hallelujah. And if haply, feel after him. For he is not too far from every one of us. That one only you can do for yourself. Vê, isto aqui ninguém pode fazer por ti, somente você pode fazer por ti. Ele está a falar aqui sobre isto tudo com relação à salvação, que o que realmente importa não é onde você nasceu, não são as circunstâncias da sua vida, nem sequer é aquilo que Deus disse sobre ti, mas o que realmente importa, ele diz para que o buscassem, para que porventura tateando o achassem, ainda que não esteja longe de cada um de nós. 27 now means your use of the chronos. O que versículo 27 está a aludir? Está a aludir ao teu uso do Cronos. It takes time to build fellowship with God. É necessário tempo para construir relação com Deus. It takes time to invest in yourself. É necessário tempo para você investir em si. It takes time to grow in wisdom. É necessário tempo para você crescer em sabedoria. Chronos to build a skill. É necessário Cronos para você construir a habilidade. Grow to relevance in your family. É necessário tempo para você ter relevância na sua família, grow to relevance in your neighborhood. Na sociedade, no bairro. To have local relevance. Para você ter relevância local. You can see two people and within 10 years, one of them becomes so useful and needed, while another one is still yet in obscurity. Você vê duas pessoas e em 10 anos, uma se torna muito relevante e necessária, enquanto outra jaz no esquecimento. You see, there are elements on a man's journey to greatness that must be observed. Há elementos que devem ser observados na jornada da grandeza. The Lord Jesus told them, he that will be greatest among you must be servant of all. It takes time to serve. É por isso que o Senhor Jesus disse, aquele que quer ser o maior dentre vós, seja primeiro o servo de todos. É necessário tempo para servir. You don't serve by saying, I am a servant. I am a servant. Confession will not work there. It has to be done. Você não serve por dizer, eu sou um servo, eu sou um servo. Confissão não funciona aí. Você tem que fazer. Hallelujah. The chronos are the seasons of waiting. The seasons of discipline. São os tempos de espera, os tempos de disciplina. The times of routine. Os tempos rotineiros. Are you there? The times of routine in service, os in tempos growth, da rotina no servir, no crescer, em se dedicar em certos assuntos. As Paul told Timothy, says, study to show yourself approved. Study to show yourself approved. A workman that needed not to be ashamed, you've got to be a workman. Rightly dividing the word of truth. It is not just study. Study until you can rightly apply the wisdom you have learned in knowledge. Como Paulo disse a Timóteo, ele disse, estuda, procura mostrar-te aprovado. Obreiro, você tem que ser um obreiro que não tem nada de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Não é só estudar, você deve estudar até conseguir manejar bem. How many who studied in school? They don't even know how the things they studied apply in life. Há muita gente que foi à escola e nem sabe o que aquilo que aprendeu na escola se aplica na vida. It's the reason they are somehow behind. É por isso que muitos ficam para trás. There are those things happening in the world now. Oh, they said America wants to tax everybody and things. They don't even know. They work perhaps in a financial institution or something, insurance. They don't even know how any of these things impact them. They can't draw the lines. They think it's just an event, something happening somewhere. Because they've forgotten all they learned in school. They don't know what it is used for. Há aqueles que as coisas que acontecem no mundo, por exemplo, agora a guerra das tarifas, nem tem noção de como é que isso aí impacta na vida dele. Até talvez trabalhe numa organização financeira ou de seguros, mas não sabe nada de como é que isso aí lhe afeta. They don't know how it may change all things. They don't know. Não sabe como é que isso pode mudar toda a sua vida, não sabe. A lot of people are ignorant. Muita gente é ignorante. Because they have no respect for Chronos. Porque não respeitam o Cronos. Go and look at things people plan with their lives. It all has to do with the satisfaction of fleshly appetites. Veja os planos que as pessoas têm para as suas vidas. Todos eles têm a ver com a satisfação dos seus apetites. I said, most people. A maior parte das pessoas. It's what gets them depressed.
É por isso que estão em depressão. Their lack of opportunity, not with Kairos, but their lack of opportunity of getting fleshly satisfactions from the things they desire. Por causa da sua falta de oportunidade, não de Kairos, mas de oportunidade de satisfazerem a sua carne. Por causa das coisas que desejam. The reason you find someone, they could use their whole salary, or salary they can earn in 6 months just to buy a phone they will only use to chat. É It's por isso not que like the você... guy bought a computer because he wants to learn something that will improve his value. He saves salary of 4 to 6 months only to buy a phone to do nothing with it. É por isso que você encontra uma pessoa que leva todo o seu salário, o salário de 6 meses, para comprar um telefone. Telefone este que só vai usar para teclar. Não é porque ele está a comprar um computador, porque quer investir em alguma coisa. Um telefone que não vai fazer nada. It's an amazing thing. É incrível. Some may save it up. They say, oh, enjoy your money while you are alive. Alguns poupam. Ah, não, você tem que curtir o seu dinheiro enquanto você está vivo. Because they think that life ends here. Porque pensam que a vida termina aqui. Idiots of destiny. Os burros do destino. They think that life ends here. Pensam que a vida Have termina you seen aqui. people talk like life ends here? Você já viu as pessoas já falarem como se a Enjoy vida your terminasse money while aqui? you can. Ei, você tem que curtir enquanto ainda consegue. When the Bible says that every man, young or old, great or small, shall stand before him someday and give account of the things you've done in the body. Quando a Bíblia diz que toda gente, velho ou moço, pequeno ou grande, estará de pé diante dele e prestar contas de tudo que tiver feito no corpo. And every man shall receive a reward according to their works. E cada um receberá recompensa segundo as suas You're still obras. treating life with what you eat, what you drink, what you wear, where you go to or not. E você ainda está a tratar a vida com base naquilo que você come, bebe, para onde você vai ou não. That's why I used to tell people, I say, listen, the pleasures of life I use as a reward or a thing of rest when I accomplish. I don't look forward to pleasure unless I justify it with accomplishing somewhere that God has told me to go to in life, according to the visions. É por isso que eu digo às pessoas, os prazeres da vida eu uso como recompensa ou como repouso, depois de eu alcançar alguma coisa que Deus me mandou fazer ou alguma coisa que eu tenho de fazer na vida de acordo com a visão de Deus para mim. I don't save for pleasure. Não faço poupança para prazeres. I enjoy the pleasures of life when it has become too small for me. Desfruto dos prazeres da vida quando se tornam pequenos para mim. I'm telling you. How can I save for 1 year because I want to travel somewhere? I consider it stupidity. Como é que eu posso poupar por 1 ano porque quero viajar para um sítio? Para mim isso aí é burrice. So what do? If I want to travel somewhere, I grow in my value such that going anywhere becomes so small for me. I could just make that decision by next week I'm there. That's what I do. Então, o que eu quero fazer? Se eu quero viajar para algum sítio, eu cresço, aumento o meu valor, de tal maneira que aquela viagem se torne algo pequeno para mim. Se eu quiser viajar hoje, decido hoje, amanhã vou. So it's no longer luxury. Então já não é mais um luxo. Luxury for me is where I deposit what I have in order to increase value. Because when you increase value, the things people call, they envision themselves the pleasures of life become nothing. Sometimes you don't even want it. Para mim, luxo é investir aquilo que eu tenho para aumentar o meu valor. Porque quando você aumenta o seu valor, as coisas que as pessoas querem, que chamam de luxo, se tornam nada. Às vezes você nem sequer quer. Make the pursuit of purpose your hobby and see yourself rise to the top of life. Torna a busca do propósito teu passatempo e você há de ver, você a crescer em valor. I'm not telling you to do what I do. I'm just teaching you. Não estou a vos dizer para fazerem o que eu faço, só estou a vos ensinar. Your use of Chronos is up to you. O teu uso do Cronos depende de ti. Praise the Lord.
Is someone here? But I'm going to help you prepare. Prepare for greatness. Mas eu vou te ajudar a se Prepare preparar. for greatness. Preparar para a grandeza. When God sees you thinking in this manner, then the opportune times, you'll find them arrive in your life and you'll be ready. Quando Deus vê que você pensa desta forma, aí o tempo oportuno chega na sua vida e te encontra pronto. Yes. These are called windows for destiny. São janelas do destino. They are not always open. They are not always open. Não estão sempre abertas. There are things that cause them to open. Há coisas que lhes fazem abrir. God didn't say, I will keep the windows of heaven open. He said, I will open the windows of heaven. Before he said that, he said what you will do. Deus não disse que eu vou manter as comportas dos céus abertas. Ele disse, eu abrirei as comportas dos céus. E antes disso, ele te disse o que você deve fazer para causar isso. Glory to God. So don't worry about where you were born. Don't worry that you were born into obscurity. No matter how you were born, it's your own advantage. Então não se preocupe com onde você nasceu. Não se preocupe que você tenha nascido no esquecimento. É tudo para a tua própria vantagem. Someone may have been regretting how they were born. You grew up, you saw all your friends. They could go to places. Wherever and however you were born is your advantage. Stop looking at others and you see the advantage of where you were born. Você pode até estar a te doer onde você nasceu, porque você cresceu a ver os seus amigos, a viajarem, isso tudo. Não é para o teu mal. Onde quer que você nasceu, em qualquer que seja a circunstância, é para a tua própria vantagem. Para de olhar para os outros e você há de ver essa vantagem. There are great people that never became so great until they saw the advantage of how they were born. They were born into obscurity. But it's the reason for the character they had. The sufferings they went through. The experiences they went through became the narrative, the story that transformed the circumstance of their existence. As they gain character and gain wisdom, aptitude for life that others will never have had. Há pessoas que alcançaram grandeza, que não alcançaram essa grandeza até terem visto a vantagem de onde nasceram, a circunstância em que cresceram, os sofrimentos que passaram, se tornaram a razão para o caráter que eles têm hoje, que hoje lhes dá vantagem sobre os outros. Hallelujah. Let's study some Bible characters. Vamos dar algumas personagens Just bíblicas. to let you have those pictures. Do you remember Joseph, who went from the prison? In fact, he went many places. He was a boy at home. A rowdy boy who wasn't one of the youngest of his father. And went from there into the pits. And from the pits into slavery. And from slavery, right, into being a servant, a houseboy. And from there to the prison. And from the prison to prime minister. Hallelujah. Lembra-se de José que ele na verdade foi para muitos sítios. Ele era o filho favorito do seu pai, era um menino tenro. Dali os seus irmãos lhe traíram, lhe lançaram num poço. Do poço para a escravidão, da escravidão para empregado de Potifar, de empregado de Potifar para a cadeia, da cadeia para primeiro-ministro. So, your Chronos is your season of preparation. Então o teu Cronos é tua época de preparação. And I'm going to tell you what you do at such seasons. Eu vou te As dizer we o que study. fazer nesses tempos. In your Chronos moments, it's important to recognize, you cannot jump a class. If you jump a class, it will cause you to be deficient in the future in matters of destiny. No teu momento Cronos, é importante você entender que você não pode pular de classe. Se você pular de classe, isso vai criar deficiências para ti no futuro. There are 5 things that you must do in that season of preparation. Há 5 coisas que você deve fazer nessa época de They preparação. are very important. They must happen. São coisas muito importantes que devem ser feitas. It's discovery of identity. Você deve descobrir a sua identidade. There must be a discovery of identity. Tem de haver a descoberta da identidade. And you will see it with Joseph. Did you notice in the Bible? He began to see these visions. And how that, was it the moon and star and 11 stars bowed to him.
He knew there was something special about him. He's poured down his love toward God. Hallelujah. E você vê isso com José, ele começou a ter esses sonhos, essas visões em que a lua, o sol e 11 estrelas se curvavam diante dele. E isso despertou o amor dele por Deus. So the first one becomes the discovery. Então, número 1 é descoberta. The Bible says, if any man be in Christ, he is a new creature, a new A Bíblia diz identity. que se alguém está em Cristo, nova criatura é, uma All nova things are identidade. passed away and all things are become new. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se There's a fez new novo. identity now. Há uma In nova that identidade. discovery, you must also discover yourself in God. Discover fellowship with God. Discover who you are and who He's made you to be. Nisso você deve se descobrir em Deus, descobrir a comunhão com Deus, descobrir quem você é, quem Ele te tornou. If you don't know who you are, the world's going to call you what you're not. Se você não souber quem você é, o mundo vai te dar nomes que não são teus. And you will have to answer. E você vai ter que aceitar. Many people are living the lives the world called them. Muita gente está a ter a vida que o mundo lhes deu. Every time they call you from TV, oh, we must do more to help the poor masses. You say, yes, so the government is doing something, to help us, the poor masses. Oh, you are answering that identity. The poor masses. I don't know how they call it here. But that's usually how they call it, in some other countries, the poor masses. He took you from among the masses. He made you a real somebody, a person who will rise to destiny and change your world. Toda hora falam de ti na televisão, temos que fazer alguma coisa para ajudar as comunidades pobres. E você, sim, o governo está preocupado conosco. Você está a aceitar esse nome de comunidades pobres. No. Mas ele te tirou das massas. It's good to help the poor masses, but I'm not among the poor masses. Sim. We are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that we should show forth the praises of Him that called us out of darkness into His marvelous light. Sim, é bom ajudar as comunidades pobres, mas eu não faço parte da comunidade pobre. Pois vós sois a geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que possais demonstrar os louvores, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. So, in the season of Chronos, you must have discovery. Então, no Cronos, você deve ter descoberta. Your relationship with God will bring you there. E o relacionamento com Deus vai te trazer isso. Joseph saw these dreams constantly. José tinha esses sonhos constantemente. And to even make it stronger, you see, you must carry about the environment. He asked his father, and then he got a gift from his father. Was that a coat of many colors? He began to dress like it. He began to talk like it. Hallelujah. He wasn't ashamed of who he was. He identified with who God had made him to be. E para tornar isso ainda mais forte, você deve carregar essa identidade. O pai dele lhe deu este manto de muitas cores. Ele começou a vestir como alguém que tem esse destino. Você não pode ter vergonha de quem você é. The next one, when it comes to questions of destiny, Número 2. is where God begins. Where you must go through the process of character building. Você deve passar pelo processo de edificação de caráter. Actually, even before that one begins, or they go hand in hand, is also the investment of knowledge and wisdom. E isso é acompanhado pelo investimento de conhecimento e sabedoria. We're going to read something about the Lord Jesus. Vamos ler algo sobre o Senhor Jesus. Luke chapter 2, we're going to read verse 52. Lucas 2, versículo 52. Hallelujah. He was only 12 years old here. His time of preparation. At that time, he wasn't known as the Messiah, even though that was his destiny. Aqui o Senhor Jesus tinha apenas 12 anos de idade, estava no seu tempo de preparação, não era conhecido como Messias, ainda que esse fosse o destino dele. And so in 52, the Bible says, and Jesus increased in wisdom and stature. That word stature there was talking about the character. It's not talking about that he became muscular. No.
He uses the word that means, listen, he was growing to adulthood. It was a growth of mentality, a growth in character. Ele diz que crescia Jesus em sabedoria e em estatura. E a palavra estatura aqui não está a dizer que ele começou a ter músculos. Está a falar de caráter. Está a dizer que ele atingiu maturidade. Hallelujah. It means being suitable in age. Have you ever seen where they say someone acts more than his age? Because he grew in understanding. He grew in his sense of responsibility. That's what the Bible said about Jesus. Você já viu aquelas pessoas que dizem, por exemplo, se comporta mais do que a idade dele, porque ele cresceu mais em caráter, em entendimento, responsabilidade. Go to 49, you see how he talked, a 12-year-old boy. When they were looking for him and found him, the Bible says in verse 49, Jesus said, and he said unto them, they were sorrowing, looking for him, 12-year-old boy missing. And he said unto them, why are you looking for me? Do you not know that I should be about my father's business? That doesn't sound like what the 12-year-old boy says. Por exemplo, você lê o versículo 49 para ver o que ele diz. As pessoas estavam preocupadas à procura dele, porque ele estava aparentemente perdido. Um menino de 12 anos, quando lhe encontraram e lhe disseram que estavam à procura dele, veja o que ele respondeu. E ele disse-lhes, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar os negócios do meu pai? Did you say that when you were 12? Você dizia isso quando tinha 12 anos? A 12-year-old boy said he has to be about his father's business. Um menino de 12 anos diz que ele tem que estar a tratar dos negócios do pai dele. He wasn't looking for sweets and chocolate and things like that. He was about his father's business. At 12, you see, character. So the Bible said in the last verse there that Jesus increased in wisdom and stature and character and in favor with God and man. Hallelujah. Menino de 12 anos não estava à procura de doces, de chocolates e tudo, estava à procura de tratar dos negócios do pai dele. Então a Bíblia diz no versículo 52 que ele crescia em sabedoria e em estatura e também em favor diante de Deus e dos homens. Character building. Hallelujah. And sometimes it may take you places you didn't want to go. Se vê, modulagem do caráter. E isso às vezes pode te fazer passar por situações que você não quer passar. Joseph, he was going to be the prime minister of Egypt. No caso de José, ele seria o primeiro-ministro do Egito. He was going to save a world in pain. And so you know what happened? God took him through that path. That he faced betrayal by his own brothers. He faced seasons of hate from his own brothers because he needed to be tested. God needed to drive away from him the need to revenge. Driving him the need to be selfish. Or to harbor hatred toward others. Porque ele ia servir um mundo que estaria a padecer em dores. Então, ele passou por traição dos seus próprios irmãos. Passou por épocas de ódio da parte dos seus próprios irmãos, porque Deus estava a lhe testar. Deus tinha que tirar do coração dele a necessidade de se vingar. Tirar do coração dele a necessidade de cultivar ódio. There are those who say, I cannot be in this cell because I don't think my leader likes me. I'm going. You will be useless to God in matters of destiny. Because you think that the only people God will use you to change in life are people that like you. Que eles dizem, não, eu não posso continuar nesta célula porque eu não acho que meu líder gosta de mim, eu vou embora. Você não será útil para o seu próprio destino, porque você acha que as únicas pessoas que Deus vai usar para te ajudar na vida são as pessoas que gostam de ti. The brothers of Joseph hated him just because he was telling them who he was. Os irmãos de José lhe odiavam só porque ele lhes disse quem ele era. And he didn't hate them back. Character. E ele não lhes odiava. Caráter. He didn't let hatred become his motive for the things he did. He wasn't saying, one day, by the time you all be bowing down to me, I will show you all the things you did to me. I will show you back. No, he didn't do that. He was still taking food to them in the wilderness where they catered for the sheep. E ele também não lhes odiou, não estava aí a dizer que um dia, quando eu chegar lá, vocês vão de ver. Não, ele ainda lhes levava comida. He was still in service. He didn't let their hatred distract him. Não deixou o ódio deles lhe distrair. He went to them and they said, shut up this boy. He said, but what have I done? Hallelujah. They wouldn't let him speak. Go study the Bible. That was the life of Joseph.
Certa vez ele lhes levou comida e a falar com eles, mandaram calar. Ele perguntou, mas afinal o que eu fiz? Nem sequer One deixavam day, falar. they couldn't stand his guts in this matter of destiny. Every time he's talking about them bowing down to him. He's talking. His father once even asked, "Are you saying I, my mother, your mother, and all your brothers will bow down to you?" He said, "Well, that's the dream." Do you know what the Bible says? Because Jacob, right, was a man who had walked with God. The Bible says he kept those things in his hearts. Hallelujah. He knew these were matters of destiny. He wouldn't rebuke the boy. The Bible said he kept those things in their hearts, in his heart. He knew God was at work in this boy's life. He wasn't as angry as his brothers. He kept them in his heart. E certa vez acabaram porque toda hora, estavam cansados, toda hora ele está a falar desses sonhos dele, dessas visões que ele tem, de quem ele há de ser, do que ele vai se tornar. Certa vez até seu próprio pai, Jacó, lhe perguntou, estás tu a dizer que eu, a tua mãe e os teus irmãos vamos nos curvar diante de ti? Ele disse, esse é o sonho. Sabe o que Jacó fez? A Bíblia diz que ele guardou essas coisas no seu coração, porque Jacó também andava com Deus, ele sabia que isto aqui é Deus a fazer algo. The fact that God has called you to a great life don't mean that you will just fly your way smiling and shouting there and everybody will be saying, wow, wow. No. There is a time of character building. It's like gold in fire. Hallelujah. O fato de Deus ter te chamado para uma grande vida não significa que tua vida vai ser sorrindo aí, tipo um passarinho, toda a gente a aplaudir, uau, uau, uau. Existe um tempo de modulagem de caráter, que é como o ouro a passar pelo fogo para ser refinado. If this segment is missing in your walk in destiny so far, I cannot trust you. Sabe, se falta isso ainda na tua caminhada até hoje, eu não te confio. This is why people's destinies are aborted. É por isso que os destinos de muita gente são abortados, porque elas perdem este segmento muito importante. Então, quando enfrentam testes, mais tarde, depois de já terem alcançado certas alturas, começam a cair. That's what happened to Saul, who was king. He let jealousy and envy and hatred fill his heart because of a little boy who hadn't become a soldier. And that brought him down from being king to the end of his lineage. E é isso que aconteceu com Saul, que já era rei, mas ele deixou a inveja, o ciúme e o ódio por um menino que nem sequer ainda era soldado encher o coração dele. E foi isso que destruiu ele e a linhagem dele. Because the day he was going to be made king, he was even hiding. He was tall. And they chose him. The moment they chose Paul, what happened? He was crowned king. Isn't it? Yes. There was no process. Because the people were pushing, give us a king. We want to be like other nations. The prophet said, what? Are you rejecting God? Give us a king. And the prophet went to God. So they are saying, give us. So okay, fine. Give them a king if that's what they want. So Paul went and got Saul, who went through no process, and made him king. And what happened? That guy almost destroyed Egypt. There was no time to build character because the people were in a hurry to choose a king. Porque no dia que ele foi selecionado entre o povo, ele foi logo coroado e ungido como rei. Não houve nenhum processo, porque o povo estava a pressionar a Samuel, dá-nos um rei, queremos ser como as outras nações. E ele disse, o que está acontecendo? Vocês estão a rejeitar a Deus. Foi consultar a Deus, Deus disse, dá-lhes um rei. Escolheram Saul e deram-lhe o rei. E o que aconteceu? Saul quase destruiu Israel, porque não houve nenhum processo de preparação. There was no time to drive out hate in him and jealousy in him. No time to drive out impatience. These are the things that brought... One time they were waiting for Samuel to come and offer the sacrifices, and the man was there waiting. How can this prophet make me wait? The prophet that made you king. How can this prophet make me wait? Does he know I have become king? He told the people, bring the sacrifice, and offered it. And by the time he was done offering, immediately Samuel stepped in and said, does God has more respect to the sacrifices? He said, obedience is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams. He said, today, that kingship is rented from you and your generation. He lost it. The man didn't know how to have patience. He didn't know how to have honor. He didn't go through that character building. It has destroyed many.
E certa vez, enquanto eles esperavam por Samuel para dar a oferta, ele ficou impaciente. Como é que o profeta está me fazendo esperar? Eu que sou rei. O mesmo profeta que lhe tornou rei. Ele pegou nos bezerros, ele próprio ofereceu o holocausto. E quando terminaram, Samuel entrou e perguntou a ele: será que Deus se agrada mais em sacrifícios? Ele diz que para Deus, obediência é melhor do que sacrifícios. E ouvir melhor do que a gordura de muitos holocaustos. Naquele mesmo dia, Samuel disse a ele que o reino é retirado de ti. That's how he went. Check the story of David. Are you there? I'm telling you about Joseph, but check the story of David. While others were in battle, he wasn't sent to the battle. God never sends you where he wants you at first. He passes you through somewhere to get you ready. Agora veja, contrasta isso com a história de Davi. Quando os outros estavam na batalha, ele nunca foi enviado para a batalha. Deus não te envia diretamente para onde ele quer que você vá. Ele te faz passar por algum sítio antes. When in ministry, you find someone just gets born again 2 years later, he just wants to run off and be a church pastor. And before long, he realizes he can't even resist nobody. He is there doing all kinds of evil and scandal everywhere and ruining lives. Mesma coisa com o ministério. Você encontra alguém, nasce de novo hoje, 2 anos depois, já está a abrir a igreja dele e não sei o que. Depois o que acaba acontecendo? Cheio de escândalos, está ali a destruir toda a gente. Because one day he laid hands on the sick and the sick got well. He said, oh no, God has called me to big things. I've never seen my pastor heal the sick. It must be that special things are in my life. And he dashes off and say the healing wonders ministry and starts up the church. Porque um dia impôs as mãos em alguém que estava doente e a pessoa ficou curada. Ele, não, Deus me chamou para algo grande. Nunca vi meu pastor a curar ninguém. Sai dali, ministério, milagres de cura. You see? No character building. Não tem nenhum Now processo de people are edificação calling de him caráter. my father in the Lord. Oh, pastor sir, and all that and all that. And now, people who are older than him, he no longer knows age. He sees a woman who is 60 something. Come here, come here, come here. What are you doing? I heard you are doing this. I will deal with you. He no longer knows respect. Because everybody is calling him Papa, Papa, Papa. There was no training. He can't even answer older women, older men with respect. He now speaks with arrogance. And that brings him down one day. Lack of character. E God agora? will never, where he's taking you to, just put you there. No. It must be the chronos time of preparation. Character building, growth in wisdom and knowledge. E agora, como toda gente lhe chama de pai, pai, daddy, daddy, papa, papa, ele agora já virou arrogante, não respeita nem a idade de ninguém. Encontra uma senhora adulta de 60 anos. Ei, você, o que você está a fazer? Arrogância. Deus nunca te leva direto para o lugar onde Ele quer que você vá. Tem que haver um tempo de preparação primeiro. So now, God was going to choose himself a king. And he went for David. The boy who was in the wilderness. Attending to sheep, not to men, to sheep. But when a lion or bear came against the sheep, he didn't run. He fought for a sheep. And God said, if a man could risk his life for a sheep, what would he do for man? He has seen who he wanted. E quando Deus quis escolher um rei, o que ele fez? Ele escolheu Davi, um miúdo que estava no deserto a cuidar de ovelhas. Não estava a cuidar de pessoas, estava a cuidar de ovelhas. Mas quando o urso e o leão vieram, ele não fugiu, ele defendeu as ovelhas. E Deus viu que se esta pessoa consegue ficar e defender ovelhas, o que vai fazer com pessoas? God didn't go to choose himself a man of war. Deus não escolheu um valente de guerra. He doesn't need you to look like where he's taking you to. Ele não precisa que você tenha a aparência do lugar onde Ele quer que você esteja. Because a lot of times that's what we do. Porque muitas vezes é o que a gente faz. We look at the people where we desire and we don't look like them. We are not as tall as them. We are not as fine as them. We don't dress like them. We don't come from the same family. We don't live in the same side of the city. God don't need those things to locate you. When comes alive, you better be ready. Because if you're ready, He's the God that does what? That lifted up the beggar from the dust and the poor from the dunghill to set them among princes and make them inherit the throne of glory, for the pillars of the earth are the Lord's. Porque é isso que a gente faz. A gente olha para o lugar onde a gente quer ir. Olhamos para quem já está lá e pensamos, oh, eu não sou alto como eles. Eu não sou bonito como eles. Eu não visto como eles. Eu não venho dos mesmos bairros que eles. Deus não precisa de nenhuma dessas coisas. Quando chegar o Kairos, você só tem que estar pronto. Porque quando o Kairos chega, Ele é o Deus que tira do pó o pobre e o mendigo da pocilga para o colocar entre príncipes, porque os pilares da terra estão nas mãos do Senhor. Someone here.
Hallelujah. Be prepared for the opportune time. Esteja pronto para o tempo Be oportuno. prepared for the decisive moments of life. Esteja pronto para o momento decisivo na Be vida. prepared. Esteja pronto. Hallelujah. Be prepared. So one day, Saul arrived at the house of Jesse. Now God was looking for a king. He didn't look for a king among the army. God led him to the house of Jesse. And immediately, Jesse began to bring out his sons. One time, what's the name of the one? The first, was he Eliab? Eliab. Yeah. He came out and this guy was of stature. He was handsome. He was muscular. A man of war. Even Samuel, who was a prophet, said, behold, the Lord's anointed is before him. And God said, no, not him. I've rejected him. Samuel was amazed. Então, certa vez, quando Deus quis escolher o rei, mandou Samuel para a casa de Jessé. Jessé trouxe os seus filhos, e o filho mais velho dele, Eliabe, era um homem adequado, um homem cheio de músculos, um homem de guerra, com a aparência de um rei. E até Samuel, o profeta, disse, vejam, o ungido do Senhor está diante de mim. E Deus disse a ele, não é ele, eu lhe rejeitei. And then, you can imagine, his father forgot him. He didn't look like somebody God would choose. So Samuel said, he began to wonder, is he wrong? He said, is there any other son you have? Samuel said, oh, no, what's his name? Jesse said, hey, sorry. I remember, there's one that we usually send to take care of the sheep. Should we bring him also? He said, bring him. And they brought this guy who they didn't think that God would ever use as a king, called David. And as he stepped in, God said, that's my man. Hallelujah. God said, that's my man. E Samuel viu todos os filhos de Jessé e começou já a duvidar. Perguntou a ele, mas não tens nenhum outro filho? E Jessé disse, sim, tem um que a gente geralmente manda cuidar das ovelhas. E mandaram chamar Davi. Imagina, até o pai dele se esqueceu dele. Ninguém achava que ele podia ser rei. E mandaram chamar a ele. E quando ele entrou, Deus disse, é ele. You may be today, all you do is to help to arrange seats in church. You see, people always think of the exalted position. I'm the choir director. I am the group leader. They always think of such things. And sometimes they don't want to do certain things because they think it belittles them. You may just be arranging the seats, doing things that others wouldn't do. But your heart is full of doing it with service toward God and out of love for Him. And that becomes where God locates you. Sabe, você pode estar hoje simplesmente a arranjar cadeiras na igreja. Geralmente as pessoas querem as posições exaltadas, querem ser o líder do coral, querem ser o líder de grupo e coisas como essas, e não acham que essas atividades lhes dignifiquem. E você pode estar só a arranjar cadeiras, fazer aquilo que ninguém quer fazer, mas que o teu coração está puro diante do Senhor. Você está a fazer porque você ama o Senhor. And Samuel anointed him. He became king from that day. The Bible says that anointing left Saul and rested upon David. And an evil spirit went on Saul. That means from that day, that boy became king. But he didn't run around immediately saying, where's my throne? Nobody should talk to me anyhow here. I am the anointing of the Lord. No! He continued in service as though nothing changed. E naquele dia Samuel lhe ungiu. A Bíblia diz que a unção se apartou, o Espírito se apartou de Saul e foi descansar, repousar em Davi. E um espírito mau possuiu a Saul. Davi foi ungido rei naquele dia, mas ele continuou a servir. Não saiu dali a dizer, ei, cadê meu trono? Não falem comigo de qualquer, eu sou rei. A lot of people, by the time God locates them, that's why it says not to think of yourself more highly than you ought to. Sometimes you find people, after God locates them, pride sets in. There are now things that they can do. There are now ways in which they must be spoken to. There are certain things you cannot assign them to because something else has come in. Not David. He remained doing the same thing. He was even serving Saul when he helped to deliver Egypt. Deliver Israel from the hands of the Philistines, right? As he killed Goliath. I don't want to tell all that story, it's going to take time. But he remained in service. Even when Saul tried to kill him, he wouldn't even insult him. He only ran away.
E é assim como muita gente, quando Deus finalmente lhes localiza, começam a se ensoberbecer. É por isso que a Bíblia diz para cada um de nós não pensar de nós mesmos, mais do que convém pensar. Davi, quando foi ungido rei, ele continuou a servir. Ele até mesmo servia a Saul, ajudou a derrotar os filisteus, quando ele matou Golias. Mesmo quando Saul quis lhe matar, ele nem sequer proferiu uma palavra contra ele, simplesmente fugiu. In fact, at the time, do you remember when someone killed Saul? Found Saul in the wilderness. You know, that's a whole long story. You've got to read the Bible to find them. And one of them killed Saul and was proud to come and tell him. He actually lied. He didn't kill him. He didn't kill him, sorry. And he lied because he wanted to gain. That's people. That's people. He saw Saul dead and he thought, maybe let me gain the glory. And went to him and said, I killed Saul. He's down. And David said, you are not afraid? Can you imagine? That's a man. Saul was looking for him with the whole armies of Egypt. Yet, he will never speak against him. Because why? Character. Character. This one say, my leader said I did this. So I also went and began to say all the bad things he does. God sees your heart. That's where it stops with him. David will not do that. He told the guy, you are not afraid to raise your hand against the Lord's anointed. What happened to the man? He killed him. He was killed. You see the hearts that God built in that man, David. E mesmo no dia que Saul morreu, porque Saul morreu na guerra, e um certo homem encontrou Saul morto, pegou na coroa e achou, vou mentir, vou dizer para Davi que eu que lhe matei, e Davi vai ficar grato a mim. Foi ter com Davi, disse que matou Saul. Davi parou, olhou para ele. Imagina, Saul estava à procura de Davi, com todo o exército de Israel. Davi nem sequer uma vez responder, somente fugiu. E quando vieram lhe trazer esta notícia, ele parou e disse, não tens medo de levantar a tua mão contra o ungido do Senhor? É assim como algumas pessoas, meu líder do grupo fez isto, eu também vou fazer isto. Deus está a ver o teu coração. E o que Davi fez? Matou a pessoa que disse que matou Saul. What did the Bible say about Jesus? When he was reviled, he reviled not again. You don't let adversaries reduce you to their level. O que a Bíblia diz sobre Jesus? Diz, o qual quando lhe injuriavam, não injuriava de volta. Você não pode deixar os adversários te reduzirem ao nível deles. You maintain character. Você mantém o seu Part of the caráter. season of preparation. Faz parte da preparação. And character comes as you grow in wisdom and knowledge. You learn it from God's word. You learn it from the experiences. E o caráter vem quando você cresce em sabedoria e conhecimento. Você aprende da palavra de Deus. Você aprende das experiências da vida. Someone here? I'm telling you some important things. There's service. That's another one. Number 4 in it, in your season of preparation. Na tua época de preparação, número 4 é servir. Você se compromete em Don't servir. go for glory. Não busca a glória. Stay in service. Fica a servir. God determines the time of manifestation. Deus determina o tempo de manifestação. Your whole effort, heart must go into service. Todo o teu esforço, todo o teu coração deve ser investido em servir. Don't determine what you should be doing. You determine what has been committed to you. Não Or rather, determina- you do what you serve in what has been committed to you. Não determina aquilo que você deveria estar a fazer. Você serve naquilo que foi te dado a fazer. That's what people don't know. É isso que as You see pessoas não them, entendem. and they are frustrated about their promotion. I don't know why they are not giving me. If you concentrate in service and be the best at it, promotion can never be denied you. E depois ficam frustrados por causa da sua promoção. Eu não sei por que não estão a me promover. Se você se concentrar em servir e ser o melhor nisso, nunca vão te negar a In promoção. service, the 5th one happens. The growth to mastery. E ao servir, acontece o número 5. Você ganha perícia. The mastery of yourself, your identity. The mastery of your assignment. The mastery of wisdom and knowledge. The mastery in character. And the mastery of destiny as is delivered to you. Domínio de si mesmo, da sua identidade, do seu caráter, da sabedoria, de conhecimento, da missão que você tem. E do destino que te foi On a confiado. business one day that will have 1,000 people, 5,000, 10,000, and you are kidding around when you are giving 5 people to manage. It's not going to happen. Você quer uma empresa, quer ser dono de uma empresa que um dia vai ter 1.000 colaboradores, 5.000, 10.000, e você está aqui a brincar quando te dão 5 pessoas para liderar. That's why there are a lot of companies struggling. É por isso que há muitas empresas em dificuldade. Because people who have never shown true faithfulness in life are running it. Porque pessoas que nunca se mostraram fiéis na vida estão a dirigir a empresa. People who don't have a heart for people.
People who are not selfless, who don't think vision, unity, are running it. Pessoas que não têm amor pelos outros, pessoas que não são altruístas, pessoas que não estão a pensar em união, em visão, estão a dirigir. Because the only way it works. Porque é a única forma de So God's funcionar. going to put you through to prepare you. Então Deus te Hallelujah. faz passar por isto para te preparar. There's someone here. Você está aqui. And that's the same thing that happened to Joseph. E é And isso que each aconteceu com of the José. difficulty he went through was building his character. E He was cada growing uma in wisdom. das dificuldades que ele passou estava a moldar o seu When he was in caráter. the pits, he wasn't depressed. His eyes was on the prize. He had the heart, the right heart. When he felt the pain, he communed with God. He kept on moving. Quando ele lançaram no poço, ele não ficou deprimido. Os olhos dele estavam no sítio certo. Quando ele sentiu a angústia, ele comungou com Deus e continuou When they took him in no seu slavery, trajeto. he wasn't as sorrowing. And before long, he became a houseboy. He gave his best. Quando ele levaram como escravo, ele não se deixou levar pela angústia. Tornou-se empregado, deu o seu melhor. He was not fomenting rebellion. Não estava ali a fomentar He became rebelião. the best that the man committed his whole household to him, Potiphar. Tornou-se o melhor empregado, tal que Potifar lhe confiou todo o seu patrimônio. You would think everything should go fine from then. Oh, but when you have great destiny, there will be great trials. E você até pode pensar que a partir daí tudo vai começar a dar certo, mas quando você tem um grande destino, também And há somebody grandes lied testes. against him. E alguém mentiu contra ele. Men of lesser values would have said, after everything I've done for Potiphar, after keeping his house and his money, I never stole. Yet he believed somebody when they said that I betrayed him. Oh, what kind of man is this? He has ruined my life. No. He wasn't talking about that. He went to jail and maintained the dignity of character that God had built in him, and was there counseling the prisoners and keeping them calm and giving them wisdom, such that the head of the prisons made him the leader among the prisoners. Pessoas com menos valores teriam começado a dizer que, não, depois de tudo que eu fiz por Potifar, depois de tudo, de cuidar da casa dele, cuidar do patrimônio dele, cuidar de todas essas coisas, ele ainda acreditou que eu realmente ia lhe trair, eu nunca fiz nada, não sei o que, não sei o que. Ele não fez isso, ele foi para a cadeia, e mesmo na cadeia ele estava ali calmo, a aconselhar os outros prisioneiros, a cuidar das coisas, de tal maneira que o chefe da prisão lhe tornou líder entre os presos. And the day came. Pharaoh had a problem. God was now arranging the kairos. For some reason, there was problem in the earth. Pharaoh is having some dreams. The most powerful man on earth was now troubled in his heart. That was God arranging the kairos. Because there was only one man who had shown faithfulness, who had built character, who had gained mastery of his values and increased them, who was able to solve this. E chegou o dia em que Faraó teve uma inquietação. Ele tinha problemas. Ele começou a ter sonhos que começaram a lhe inquietar bastante. Deus estava a organizar o Kairos, porque havia apenas uma pessoa que havia se edificado o suficiente para resolver este problema. And it wasn't the princes of Egypt that connected him. For those that do the wrong thing because they are looking for connection. Let me see the minister. Let me go and see the special advisor to the president. And they do all manner of things. Can you connect me? I will pay money. Oh, come and see me in my house. Oh, meet me in a hotel. Then I will connect you. They do all manner of funny things to get to the throne. Not Joseph. In the course of his service and commitment to destiny, he met, was that a butler? A butler who was in prison. It was the man that voiced his name to the king. And straight from prison, he went to the throne. The kairos moment of God is not determined by man. E no dia que chegou a vez, não foi um príncipe do Egito que lhe trouxe a oportunidade ou que lhe conectou com o faraó. Aqueles que estão a fazer coisas erradas porque querem conexões. Ou eu quero arranjar uma forma de me encontrar com algum conselheiro do Estado. Ou quero costas quentes, quero não sei o que. Mas José não era assim. Quando chegou o tempo, foi um copeiro do rei que lhe conectou com o faraó. E da prisão ele foi direto para primeiro-ministro. Let me tell you, let your service, let your investment in value announce you. Deixa o teu investimento no valor e o teu servir te anunciar. I can assure you, if you are the best at what you do, with the character to match it, kings will come for you.
Eu te The digo, Bible says, the Gentiles shall come to your light, and the kings to the brightness of your rising. Kings want the best things. They want the best service. They have to stay above the fray. And if you are the best at what you do, eventually your name will be noised among the right people. eu vos digo, se você for o melhor naquilo que você faz, eventualmente os reis vão te procurar. A Bíblia diz que os reis virão ao esplendor que te nasceu. Os reis querem continuar no topo, eles querem continuar acima da linha. Se você for o melhor naquilo que você faz, eventualmente vão te procurar. Don't let your obsession be about being popular. Some people announce themselves too soon before the time. Não deixa a tua obsessão estar na popularidade. Algumas pessoas se anunciam muito cedo. The Lord Jesus took 18 years from when he was 12. The last time he was heard about was 12. The next time they heard about him was 18. 18 years later. 18 years. Almost 2 decades of commitment to preparation in the Chronos. O Senhor 30 Jesus, years if you count from his birth before he was manifested. o Senhor Jesus levou 18 anos, desde a última vez que se ouviu falar dele aos 12, até aos 30 anos, 18 anos, que parecia que nada estava a acontecer, mas era tempo dedicado ao Cronos para a preparação. Let me end this here. Give you 5 things that you must do in your Chronos season. Então vou encerrar isso com isto. Vou vos dar 5 coisas que você deve fazer no seu Cronos. Maybe on Sunday, on Wednesday, we talk about the Kairos. Talvez Aleluia. na quarta-feira a gente fale do Kairos. Number 1, Número 1. you see, when time is delivered to you, that's what I'm saying. What are the things you must do? O que eu estou a dizer é, quando você tem tempo, o que você deve fazer? Every one of us have time. Todos nós temos tempo. What makes us different is what we invest with our time. O que nos difere é o investimento do nosso Number tempo. 1, Número 1. don't despise your time of preparation. Não despreze o seu tempo de preparação. Don't despise it by wasting it. Não despreze, não desperdice. Don't despise it by being impatient. Não despreze sendo impaciente. Don't despise it by being inconsistent. Não despreze sendo inconsistente. Don't despise it by being arrogant and not submissive to learn and to grow. Não despreze sendo arrogante e não se sujeitando a aprender e crescer. Use your seasons, your chronos, to build depth with God. Use o seu Cronos para construir profundidade com Deus. Don't despise those times. Não despreze esses They tempos. are the times God is looking at. São os tempos que Deus procura. God is not looking at when that appointment comes. He's Deus looking at the times before the appointment. não está a analisar o dia que chega a determinação ou a entrevista. Ele está a analisar o tempo antes disso. Number 2, Número 2. grow in character. Cresça Skill. em caráter, aptidão And intimacy with God. e intimidade com Deus. It helps to give you spiritual and mental balance necessary to make your engagements in the physical. Isso ajuda a te dar o equilíbrio espiritual e mental necessários. It's very important. É muito He importante. said, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may be able to approve what is that good and acceptable and the perfect will of God. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejais capazes de provar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade He de says, be Deus. renewed in the character of your mind. Ele diz, That's what the renovai-vos scripture says. no caráter da vossa mente. You've got to build skill. He says, study to show yourself approved. Você deve ter aptidão. Ele diz, estuda para mostrar estar aprovado. Don't get a job and just relax. Você The não job pode... comes to you the first time. The job that comes to you the first time is not for you to enjoy, it's for you to invest in yourself. You're being given an opportunity to set up yourself a foundation that will uphold the rest of your rising in life. Você não pode relaxar porque já tem emprego. Quando o emprego é dado a ti, é para você investir em si mesmo e criar uma fundação que possa te ajudar a ser exaltado na vida. I consider myself to still be investing. Eu acho que eu ainda estou a investir. The reason you don't see me everywhere, É por isso que você não me vê em todo lado. running around trying to preach everywhere and be known.
a correr em todo sítio, a querer pregar em todo sítio para ser conhecido. That's not how to do it in life. Não é assim que se faz. Jesus fulfilled his own ministry in 3 years, and we're still talking about him after more than 2,000 years. Jesus terminou seu ministério todo em 3 anos e depois de mais de 2.000 anos ainda estamos a falar That's what dele. you call impact with significance. É isso que se Last chama for years. impacto. It leaves a lasting legacy. Ele deixou um legado duradouro. You don't gain this one by paying for likes. E isso aí você não paga postando posts. This one is what? Impact with substance. Isto é impacto com substância. Testimonies of changed lives. Testemunhos de vidas transformadas. Testimonies of changed cities. Testemunho de cidades Testimony transformadas. of changed nations. De nações transformadas. Someone here. Growing character in skill and intimacy with God. Cresça em caráter, em competência e intimidade com Deus. Develop your gifts before you go up the platform. Desenvolva os seus dons antes de subir na plataforma. Number 3. Número 3. Stay faithful even with the little things, the little beginnings. Permaneça fiel mesmo nas pequenas coisas, nos pequenos começos. In Luke 16:10, Jesus said that the one who can be trusted in the little matters can be trusted in the great matters. Lucas 16, versículo 10, o Senhor Jesus diz que aquele que é fiel no mínimo, aquele que pode ser confiado nos assuntos pequenos, é fiel, pode ser confiado no muito. Excellence in hidden places will bring you to favor in the limelight. A I don't know if you understand excelência, what I'm saying. a excelência nos bastidores vai te dar favor nos holofontes. Many people try to dress their best when they tell them come up the stage. But when they are there handling their cell of 5, you don't see excellence. Muita gente tenta... I'm tired today. I'm this today. But tell them, oh, you are going to do this where everybody is and see them. You're coming on television. See them prepare and wear their best. And that's why they don't last. They're only there for the cameras. There's no substance. There's no heart of service in the beginning. That's why people don't last in the limelight. Muita gente veste no seu melhor no dia que dizem que vão subir ao palco. Mas quando estão ali a liderar a sua célula, você não vê nenhuma excelência. Por quê? Porque estão à procura das câmeras. É por isso que não duram. Don't live for the cameras. Live to fulfill purpose. Não viva para as câmeras. Viva para cumprir o seu Determine in propósito. your life that you must not be seen. You must not be seen for you to serve. Determine que você não precisa ser visto para servir. If you serve with excellence unseen, your promotion will be done in the open. Se você servir com excelência no invisível, a sua promoção será no Number aberto. 4. I love that scripture in 2 Timothy chapter 4 verse 2. It said something about be instant in season and out of season. Eu amo essa escritura, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Ele diz, insta em época e fora de época. Consistency. Seja consistente. Oh, let me tell you. If you learn these 2 things in life, focus and consistency, let me tell you, in life, your place can never be denied you. I don't care how difficult things are. If you learn focus and consistency, I tell you, in the matters of destiny, it can never be denied you. Sabe, eu te digo isso, se você aprender estas duas coisas, foco e consistência nesta vida, teu lugar nunca será negado a ti, nunca. Be instant in season and out of season. Insta em tempo e fora de tempo. Don't do the right things only when the conditions are right. Não faça as coisas certas só quando as condições convêm. Some people, it's only when things are nice in their lives, you see them, they are committed. Those times when things are tough, oh, they say, please, I don't have time, I'm under pressure. No, be instant in season and out of season. Consistency. The Bible says, looking unto Jesus, the perfecter and finisher of your faith, who for the joy that was set before him, endured the cross and suffered the shame. He wasn't deterred by the cross, by the shame. He wasn't deterred by the difficulty. Algumas pessoas, é quando as coisas estão bem na vida deles, que você lhes vê comprometidos, tudo bonito. Quando as coisas não estão bem, ou não tem tempo, tem muita pressão, muitas coisas para resolver, a Bíblia diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe era proposto, que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha. If you're a student, study whether there is exam or no exam. Se você é estudante, season and out of season.
Estuda, quer haja exame ou não. Esteja pronto em tempo e fora de This is tempo. what is ruining lives, even marriages. É isso que está a arruinar vidas, até mesmo People casamentos. who are running life by feelings instead of running life by instruction. Pessoas que estão a conduzir as suas vidas com base em sentimentos e não com base em You don't instruções. marry for feelings. Você não casa por causa de Marriage is a sentimentos. commitment to destiny. It's a commitment to a vision. To build a Casamento life. é um compromisso com uma visão, é um compromisso com o Whether destino. you're coming with a vision or you're coming to support, you don't do it because of how you feel. You do it because that's an assignment that you've chosen. You Quer don't have to be você happy. seja a pessoa que está a vir com a visão ou quem está a vir apoiar, você não faz isso por causa de como você se sente. Você faz isso porque é uma missão que você deve cumprir. I have a duty to my wife. She has a duty to me. We have a duty together to fulfill in life. It doesn't matter how I feel. Eu tenho um dever para com a minha esposa, ela tem deveres para comigo. Juntos temos deveres, uma missão para cumprir na vida, não interessa como eu me sinto. People always live their lives at the mercy of this thing called feelings. Don't you understand that this thing called feelings is just a movement of chemicals in your body? E as pessoas continuam a viver à mercê desta coisa chamada sentimentos. Você não entende até hoje que sentimentos são apenas químicos a se moverem no teu corpo. It's true. Let somebody's text just come in now. Someone who maybe earns 50,000 Meticash. A text just come in now and just says, you see that and something dropped in your account. 1 million Meticash. And see them shout even in this service. Hey! Sorry, sir. You see? Let another one stay where they are and then from your account, you don't know what happened. 100,000 moved out. Say, who took my money? You're no longer hearing what pastor is saying. Can you see? Just events in this life changing how you feel, changing how you act. And you want to live your life at the mercy of these things? Deixa, por exemplo, alguém que ganha 50 mil meticais aqui de salário, de repente aqui mesmo receber uma notificação, pá, 1 milhão entrou na conta, há de lhe ver a gritar aqui mesmo no culto, hey! De repente, desculpa. Veja uma outra pessoa, de repente receber notificação de que saiu 100 mil da conta, há de parar de ouvir tudo que o pastor está a dizer, meu dinheiro, quem levou meu dinheiro? Vê eventos na vida a mudarem os teus sentimentos e você quer viver à mercê disso. See? And that's how people live. At the mercy of how they feel. É assim como muita gente vive, à mercê dos I'm not going to sentimentos. church today. I don't feel okay. The things that happened at work today, I just want to go home and sleep. I don't want to hear anything today. Ai, The instant in season and out of season. eu hoje não vou ao culto, epá, não estou me sentindo lá muito bem, as coisas que aconteceram no serviço hoje, epá, eu só quero ir para casa dormir. Ele diz, insta em tempo e fora de tempo. This is the reason why we plan. É por isso que nós This is the traçamos reason why we planos. plan. É por isso que traçamos Because the way planos. you feel may change. Porque os teus sentimentos podem mudar. So the Lord told Habakkuk, he said, write the vision, make it plain on tables of stone, that he may run that readeth. For the vision is upon an appointed time. He may delay, but wait for it. It will surely come to pass. Então o Senhor Instant in disse season and out of season. a Abacuque, ele disse, escreva a visão, torna bem legível sobre tábuas, para que possa ler aquele que correndo passa, porque a visão é para um tempo determinado e não tardará. E ele disse, se tardar, espera, pois não tardará. If you do these things, then number 5, you'll be ready. E se você fizer isso, você estará pronto para o número 5. Number 5 is recognize and seize your kairos when it comes. Número 5 é reconhecer e tirar proveito do seu kairos quando ele chegar. Are you there? It's like when a gallant soldier seizes his moment in battle. Because he has been preparing. This is his moment. He sees the opportunity to take the enemy. So gallantly he advances with courage. That's what you must do. É como quando um soldado valente tira proveito da sua oportunidade na batalha, porque ele tem estado a se preparar. E quando ele vê a oportunidade, ele avança com coragem. Is someone here? The Bible said the day Pharaoh sent for Joseph. Oh, he didn't say, what is happening? Are they trying to kill me? He didn't say, let me go. No, the Bible says he stood back and shaved himself. He prepared himself. He dressed himself. He says, my kairos has arrived. And he moved with gallancy, going to the Pharaoh of Egypt. I know the answer to your dreams, sir. Hallelujah. A Bíblia diz que no dia que Faraó chamou a José, ele não começou a dizer, o que se passa? Será que vão me matar? Nem saiu a correr, já estou a ir. Não, a Bíblia diz que ele se preparou, ele limpou a barba, ele se vestiu, ele sabia que chegou o meu kairos e foi com ousadia. Faraó, eu tenho a resposta do teu sonho. Are you there? There's some people, because they didn't prepare,
By the time they called you for that exalted position, as you sat on the seat, you were doing like this. They were disappointed. Is this the guy that's going to be the director of finance? E há pessoas que You're porque there, you- você não está preparado. No. You must have prepared yourself. You know how to stand. You know how to look people in the eye. You know how to answer politely. You are sure of what you've invested. E há pessoas que porque não estão preparadas, no dia que chamaram para dar a notícia da tua promoção, começaram a ficar com dúvida. Você estava ali, esse aqui que vai ser diretor de finanças. Não, você deve se preparar. Você deve saber como parar, como olhar para as pessoas nos olhos, como responder com cortesia, porque você confia no que você depositou em si. He says, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord is risen upon you. Ele diz, levanta-te e brilha, pois é chegada a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Be ready when your season of release arrives. Esteja pronto quando chegar a época da tua Whether it's manifestação. for your job, Seja no whether teu it's for your trabalho, business, no teu all the negócio, great things you do for the Lord. nas coisas que você faz pelo Be ready for Senhor. your season. Esteja pronto para o teu Don't let them tempo. make you group leader and you are still operating like a cell leader. No! You take the walk to the next level. From glory to glory is the name. Hallelujah! Não deixa te tornar líder de grupo e você ainda está a operar como líder de célula. Não! Você leva a obra para outro nível, de glória em glória. Are you there? Because that's what happened to many. They made you manager, now they are regretting why they made you manager. Porque é que acaba acontecendo com muitos, te promovem para gestor e agora estão arrependidos. Every time you're complaining how your workers are trying to intimidate you. What are you talking about? They gave you a manager. You've got to know how to handle them. We believe that you should have raised yourself to know how to earn respect by reason of the value you have and your character. But now here you are, every time you're complaining of one employee or the other. And you know what they are seeing? They are not seeing those employees. They are seeing an incompetent manager who can handle people. Toda hora você está a reclamar de como os teus subordinados são insubordinados, de como tentam te intimidar e tudo isso. O que você está a falar? A gente acredita que você já deveria ter se edificado para saber conquistar o respeito das pessoas. E quando você está aí a reclamar, sabe o que as pessoas estão a ver? Não estão a ver as pessoas de quem você está a reclamar, estão a ver um gestor incompetente. Is somebody here? Are you somebody here? So number 5, recognize and seize your Kairos moment when it comes. Então, número 5, reconheça, identifique e tire proveito do teu Kairos quando And ele begin to chega. do the things that the Lord has prepared E you. comece a fazer as coisas que o Senhor terá te Is preparado somebody para here? fazer. Can somebody shout hallelujah? Hallelujah. It's coming 4 weeks. I want you to commit yourself. Então, nessas semanas, essas 4 semanas, eu quero que você se Commit yourself. comprometa. Hallelujah. We are going to have times in the morning and evening while we will pray in the spirits and commune with God for the things He wants us to do in life and prepare ourselves. Hallelujah. And I want you to join in and do it. Nós teremos tempos de manhã e à noite, onde nós vamos orar no Espírito Santo. Eu quero que você se junte, que você se prepare. We're going to do it throughout the whole month, every day. Vamos fazer isso durante o mês inteiro, todos os dias. And we're not going to be praying, pray for this, pray for that. We will pray in the Holy Ghost. E não vamos dar pontos de oração, ora por isto, ora por aquilo. Você vai orar no Espírito. And as the Bible says, glorious things are spoken of you, O city of David. We'll pray in the Holy Ghost and then we speak glorious things. From the word, what the scripture has said about us, what God has said about our lives, we begin to declare the scriptures. Glorious things spoken of us. E a Bíblia diz, coisas gloriosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. E você vai dizer essas coisas das Escrituras, Right. coisas gloriosas. Then what are you going to do during the day? You're going to set aside some times to order your life. Order your life. E durante o dia você vai Order your separar life. algum tempo para organizar a sua vida. If there are things you need to have learned that you haven't learned, you've got to make a timetable. You've got to make a commitment. You've got to invest on it. You've got to order your life. You're going to bring your life to order because God cannot exercise glory where there's disorder. You bring your life to order in these 4 weeks. Se há coisas que você precisa aprender, você vai traçar um plano de como você vai aprender, você vai se comprometer, você vai organizar a sua vida, porque Deus não tem como manifestar glória onde há desordem. Somebody here. Hallelujah. And then we also have the opportunity to have about 3-4 ministers who are going to be here within the next 4 weeks to also share with us. And there's some program in the cells. So it's going to be a very beautiful time.
E nós Glory também to God. teremos a oportunidade de receber 3 ou 4 pastores que estarão aqui conosco e também temos alguns programas a decorrerem nas células. You are blessed. Vocês são abençoados. Just worship the Lord where you are. Adore o Senhor onde você está. Worship Him and thank Him. Thank you, gracious Father. Give you praise. Give you praise. Te louvamos, bendito Pai. Give you praise. Te louvamos. Thank you for divine alignment with your purpose for our lives. Obrigado pelo alinhamento divino do seu propósito para as nossas vidas. For every one person here connected to this meeting, Toda a gente que está aqui conectada a este culto, in the name of Jesus, by your Spirit, pelo seu Espírito, you are ordering our lives to align with your perfect purpose for our lives. Tu organizas nossas vidas para se alinharem ao teu propósito para nós. We give you praise. Te louvamos. Go ahead and commune with the Lord deeply in your heart. E comungue com o Senhor no seu coração. And envision these next 30 days as a time of separation, sanctification for glorious things which the Lord has prepared to do among us E and in your visualize individual lives. esses 30 dias como tempo de preparação para coisas gloriosas que o Senhor se propôs em fazer na tua vida. And I want to help someone here today. Eu quero te ajudar. If you are here and you want to come to the Lord Jesus and begin a new life with Him and answer to your God's given destiny, I want you to place your right hand on your chest. Se você está aqui hoje e quer dar a sua vida ao Senhor Jesus, quer começar uma nova jornada com Ele, quer responder ao destino de Deus na sua vida, eu quero que você coloque sua mão direita no seu peito. Do it now, quickly. Faça isso agora, rapidamente. Someone is here today. Você que está aqui, God is beginning a new life with you. e Don't miss Deus it. está a começar uma nova vida consigo. Place your right hand on your chest. Coloque sua mão direita no seu peito. And I want you to rise to your feet where you are. E eu quero que você se levante onde você está. I'm going to lead you in a prayer now. Eu vou orar consigo agora. Go ahead and do it. Levante-se agora. That's why the Lord brought you today. É para isso que o Senhor te trouxe aqui Don't hoje. miss your opportune time to begin a life with God. Não perca o tempo oportuno de iniciar uma vida com Deus. Just stand up where you are Levante-se onde você and está. repeat this prayer after me. E repita comigo esta oração. Say, thank you, Father Lord. Diga obrigado, Pai e Senhor. Thank you for your love in my life. Obrigado pelo teu amor na minha vida. I believe the gospel today. Eu creio no Evangelho. And I declare with my mouth, E eu declaro com a minha boca: Jesus is the Lord of my life. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus is my Savior. Jesus é meu Salvador. I receive Him into my heart. Eu lhe recebo no meu coração. He is the Lord of my life. Ele é o Senhor da minha vida. His precious blood cleanses all my sin. O seu precioso sangue lava todo o meu pecado. And by my faith in His name, E pela minha fé no seu nome, I receive eternal life eu recebo a vida eterna into my spirit. no meu espírito. And I am born again E eu nasço de novo, according to the scriptures. de acordo com as Escrituras. I am saved. Eu sou salvo. I am one with God. Sou um com Deus. Thank you, Lord Jesus, Obrigado, Senhor Jesus, for saving my soul. por salvar a minha alma. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Amen. And you are blessed if you pray that prayer. Você é abençoado caso tenha You're feito a essa child of oração. God. You may have Você é your filho de seats. Deus, pode sentar. Amen.